Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Olha, Rafa, o Paulo Souza ele chegou na sexta-feira e ele está imerso no Flamengo, né? Praticamente. Na sexta-feira mesmo, logo depois do aeroporto, ele deu uma passada no hotel e foi direto para o CT, ficou horas no CT, conversou naquela oportunidade com o Gabigol na sexta-feira já, que foi o primeiro contato que ele teve com o Gabriel. Sábado e domingo ele passou imerso com o Flamengo e chegou a ficar 8 horas no Ninho do Urubu na segunda-feira também. E aí agora, ele ontem... Na terça-feira foi o primeiro treinamento em campo que ele teve e, a partir de então, ele iniciar algumas conversas com alguns atletas de forma individual ou de acordo com a posição ali. Não à toa aconteceu uma conversa com Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. A gente pode esperar o quê? Um time titular com os três é uma opção. Ele deixou claro na entrevista coletiva que ele gosta de utilizar atletas com a característica do Pedro. Então, assim, a gente pode projetar o Flamengo em algumas partidas com os três, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. E aí, quem ele ia tirar, muito provavelmente, a gente imagina que seja o Everton Ribeiro, mas a gente não tem essa certeza ainda, a gente vai vendo conforme forem acontecendo os treinamentos. Mas o fato é que o Paulo Souza ele conversou com Pedro, Bruno Henrique e Gabigol, justamente uma conversa assim, com um trio de ataque, para falar ali sobre posicionamento, falar o que espera de cada um, como é que podem jogar juntos, uma conversa assim, Rafa, mais no básico, no geral. Mas já que a gente falou sobre Paulo Souza e conversa, queria trazer uma que a gente acabou de soltar no site, é que o Maurício Souza, o Mauricinho, deu uma entrevista para o Renan Moura, da Rádio Globo, e ele falou sobre a demissão dele. Foi a primeira vez que ele falou sobre a demissão. E, basicamente, aconteceu que a gente já esperava, é um assunto que a gente pode até abordar aqui, mas o fato é, o Paulo Souza estava irredutível com a comissão, ele queria só a comissão técnica dele, então o Flamengo acabou ficando praticamente sem saída e precisou demitir o Maurício Souza. Então foi o Paulo Souza, né? Briga de caso e de família, né? Família Souza então, aí racha. Eu vou trazer aqui aspas dele para não dar problema nenhum, tá? Aspas do Maurício. Quando eu voltei, pedi uma reunião com o Spindle perguntando como ia ficar a minha situação. Ele pediu para eu aguardar e em seguida me chamou para a sala. Spindle me comentou que teve algumas conversas com Paulo e que o português estava irredutível quanto à demissão dele. Ele não queria ninguém de uma parte do clube na comissão. Essas foram as palavras do Spindle. Eu aceitei numa boa, me levantei e fui embora da sala. Como falei, é um ciclo que se encerra, me pegou de surpresa e eu não esperava isso. Fecha aspas do Maurício Souza. Rafa, você acha que ele vai cair em algum time da Série A? Tempo? Temos. Então, posso dar minha opinião? Pode, deve. Eu acho que é uma situação muito complicada que está se desenhando no Ninho do Urubu novamente. Eu acho que, num primeiro momento, é muito legal a gente ver o técnico fazer tantas alterações no cotidiano, alterações que eu, Letícia, particularmente concordo. Eu acho que um atleta profissional de futebol, ele é um funcionário comum, como qualquer empresa, então ele tem que seguir regras. E eu acho totalmente justo que tenha ponto biométrico, acho totalmente justo que eles almocem no Ninho do Urubu, acho totalmente justo que o Paulo exija que o telefone não seja utilizado durante as refeições, ponto. Mas a situação a que eu me refiro, que se torna um pouco complicada, a meu ver, que é uma situação... esse fato da comissão técnica novamente está sendo toda acabada, a comissão técnica permanente. Isso é algo que hoje está todo mundo fechando os olhos e tapando o sol com a peneira. Mas é a mesma coisa que aconteceu com o Jorge Jesus em 2019, que chegou e mandou o Fera embora, e aí fechou totalmente na bolha dele, somente a comissão técnica dele tinha acesso a tudo. A partir daí, em 2020, um ano depois, o Jorge Jesus vira as costas, dá adeus, não deixa nada no Flamengo. É muito amador, né? Fica dependendo do caderninho de anotações do Felipe Luiz. Bloco de notas do Felipe Luiz. Então, não deixa nada, não há legado nenhum. E praticamente, Rafa, o que está acontecendo hoje é justamente Mesma isso. Coisa. O Paulo Souza não quer nenhum membro do clube fazendo esse intermédio com a sua comissão técnica,
porque a gente já imaginava que fosse assim, porque a gente teve algumas demissões, como, por exemplo, o Maurício, a gente teve a demissão do Rafael Vinick, a gente teve a demissão do Wagner, que é o preparador de goleiros, e a gente teve também o Alexandre Sanz realocado para um outro setor do Ninho do Urubu, e muito provavelmente a gente vai ter a demissão do fisioterapeuta, que é o Diego Paiva, que hoje estava já um pouquinho mais com trabalho na base daqueles atletas que fazem a transição para o profissional. Então, assim, a gente tem 5 demissões e eu não estou questionando quem está sendo demitido ou não. Eu estou questionando a postura de demitir as pessoas e não ter nenhuma integração. Porque aí, novamente, o Flamengo se torna refém de uma comissão técnica que pode sair do clube amanhã. E aí, novamente, o Flamengo fica sem legado nenhum. Porque se não tem esse diálogo, não tem como você manter o legado. E aí, ao que tudo indica, por essa informação do Maurício Souza, essa declaração dele, e também a declaração do Wagner, que os dois foram que o Paulo Souza já tinha o seu auxiliar, e assim como já tinha o seu preparador de goleiros, e não tinha espaço para eles, é basicamente isso. Fica tudo nas mãos da comissão técnica e, de novo, a gente não tem uma comissão permanente para fazer essa transição do clube com a comissão técnica. Acho muito legal, tá todo mundo passando pano, tá todo mundo tampando o sol com a peneira, mas quando o Jorge Jesus saiu, todo mundo criticou o planejamento do clube e tá todo mundo aplaudindo o que está acontecendo hoje. Não é assim que tem que funcionar. Então é muito fácil aplaudir agora e aí depois, quando ele sai, querer criticar. Não é assim que funciona. Tem que criticar também hoje, porque assim, tá mandando todo mundo embora. De novo, o Paulo Souza vai embora amanhã, faz o quê? Começa da onde? Quem vai assumir? Porque você não tem nenhuma pessoa imediata para assumir, porque não existe mais essa função. Então, verdade, assim, muito bem colocado. Ótima lembrança. Eu tenho muitas ressalvas a isso. Eu acho que está se desenhando um cenário muito complicado novamente, assim como foi em 2019. E agora ninguém está reclamando, ninguém está falando nada. Está todo mundo tapando o sol com a peneira, porque está muito legal, está todo mundo nessa onda de que o cara vai estar com a chave do Ninho do Urubu e vai mudar tudo. Como eu falei, eu sou a favor de praticamente todas as mudanças que ele fez, mas eu não sou a favor da forma como o Flamengo está conduzindo algumas situações, no caso, essas demissões, extinguindo praticamente uma comissão técnica permanente, o que pode prejudicar novamente o Flamengo com a saída do técnico. Perfeito, né? Vale pontuar de novo, né? Porque tem gente que não entende, tal. Não é que a Letícia esteja criticando a demissão do Maurício Souza. Maurício Souza, né, não demonstrou, não entregou aquilo que se esperava, não aproveitou a oportunidade ali de ouro que todos os técnicos do planeta sonham, né? Ele teve a chance, teve a faca e o queijo, não conseguiu demonstrar, entregar nada no profissional do Flamengo. Tem uma série de conquistas aí pela base. Eu acho que é um técnico que vai acabar por sair do Flamengo tendo mercado, né? Talvez até na Série A, mas se não numa Série B do futebol brasileiro, né? Se ele quiser ser técnico mesmo ali, além de ser um auxiliar e tal, eu acho que ele tem mercado para isso, já conseguiu criado ao pontapé inicial, startar sua carreira como técnico, mas foi um desligamento justo. Agora a crítica que foi colocada pela Letícia foi outra, e muito, muito bem colocada ao método, né?